Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende da hora que você está a ver este vídeo. Bem, aqui já começou o frio, então eu estou com esta roupinha quentinha. Hoje eu vou tentar dar uma palavra mais curtinha, pelo menos pelo aquilo que Deus falou no meu coração, uma coisa rápida, né? Vamos orar. Deus, eu te agradeço pela vida de cada mulher que está a assistir este vídeo. Ou de cada homem também, porque é a tua palavra, o que importa é que ela alcance almas. Deus, vem com a tua misericórdia e com o teu amor mais um dia. Que possas fazer com que este coração que está a ver este vídeo se alegre e se espelhe em ti, Deus. Que em nome de Jesus, a tua graça, Deus, a tua misericórdia, Pai, possa alcançar os nossos corações. Não deixe que nós venhamos nos envolver pelas coisas do mundo a ponto de nos afastarmos de ti. Mas que nós possamos estar sempre envolvidos na tua graça, na tua presença, para cada dia estarmos mais perto de ti e podermos ouvir a tua voz. Fica aqui conosco, em nome de Jesus. Amém. Eu estava a ler a Bíblia, como eu estou a ler o livro de Mateus, e eu percebi numa palavrinha que me chamou a atenção. Vou ler aqui Mateus 14:13. E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado. E sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e, possuído de íntima compaixão para com ela, curou os enfermos. Esta palavra chamou-me a atenção porque no outro vídeo, no vídeo anterior, Jesus também moveu-se de íntima compaixão. Então, eu comecei a lembrar-me do dia que eu me movi de íntima compaixão. Já que eu não estava neste dia, não consigo ver, eu tentei me lembrar Eu tentei me lembrar do dia que eu tive íntima compaixão para eu poder lembrar-me de algo parecido que Jesus fez. Então, o dia que eu me movi de íntima compaixão, eu estava no trabalho, mas estava lá, no meu trabalho, tinha um homem que trabalhava lá e eu estava a pedir a Deus em oração para aquele homem sair de lá, porque ele era um homem simpático, mas a simpatia dele começou a ultrapassar os limites comigo. Então eu pedi a Deus que enviasse uma mulher de Deus, para vocês verem. Ai, meu Deus. Já faz um tempinho, acho que já faz mais de 4 anos. E aí Deus enviou uma mulher para ir trabalhar lá. Eu fiquei mais descansada, senti mais segura ao estar ali uma mulher. Porque eu também sou mulher, né? Senti-me mais segura a estar ali uma mulher. E pronto, foi uma oração que Deus respondeu. E se Deus respondeu, Ele sabe todas as coisas. Mas esta situação é uma situação à parte. Do homem que estava lá é uma outra história. Que eu pedi a Deus para ele sair, é uma outra história. Mas agora o foco da história é esta. Eu lembro-me que ela chegava lá ao trabalho. Desculpem a minha voz rouca, é que eu acabei de acordar. Mas ela chegava lá ao trabalho e eu ouvia ela a discutir com alguém. Sempre eu ouvia ela a discutir com alguém. Ao telefone, ao telemóvel, ela estava sempre a discutir. Eu comecei a perceber que era o marido dela, que ela discutia com o marido dela quando ela chegava lá no trabalho. Até porque era só eu e mais alguém que tinha lá e mais essa moça que discutia com o marido. Depois é que começavam a chegar as outras pessoas, porque era muito cedo. E eu, ao perceber que ela gritava muito e falava muito alto, eu percebi que havia ali alguma coisa que a perturbava, que a deixava triste, que a deixava nervosa. E eu ia para um canto, eu ficava a ouvir ela a gritar e eu ficava assim, meu Deus. Depois eu orava a Deus, eu dizia assim, Deus, se o Senhor quiser que o Senhor possa restituir este casamento, que o Senhor tire toda a confusão. E orava por ela, mas não falava muito com ela.
Só que, como isto já faz muito tempo, eu não me lembro muito bem como é que eu comecei a falar com ela, mas ela é muito comunicativa, ela fala com toda a gente, então ela acabou por falar comigo também. E no meio dessa situação eu acabei por dizer para ela que, pronto, nessa parte onde eu orava por ela, eu consigo expressar isso como eu me movi em íntima compaixão, eu tive compaixão. Se fosse eu gostava que alguém orasse por mim. Se fosse eu gostava que alguém me apoiasse, me ajudasse, me desse conselhos. E eu ainda não era casada, mas tentei ali no máximo, o máximo que eu podia, que era a melhor opção, que era orar por ela. E eu lembro-me que depois eu disse para ela, olha, eu estou a orar por ti. Eu não sabia que ela era desviada, né? Que nós chamamos desviada, mas que já esteve nos caminhos de Deus e não estava mais nos caminhos de Deus. Eu acho que na altura que eu falei com ela, ela já não estava há 6 anos nos caminhos de Deus. E ela, eu era da igreja, e começou a falar comigo e tudo mais. E eu continuei a oração, porque eu lembro que todas as vezes era gritaria, confusão, todas as vezes eu ouvia eles a gritar por telefone. E eu senti que eu deveria orar. E eu orei porque eu pedi a Deus que colocasse uma outra pessoa ali, mas eu nunca imaginei que Deus colocasse uma pessoa ali com um propósito de eu orar. Claro que eu orava por todas as pessoas que trabalhavam ali, sempre orei por todas as pessoas que trabalhavam ali, sempre que eu tinha um tempo, sempre que eu percebia que tinha alguma situação, eu ia orar. Tanto que Deus já me mostrou um sonho da vida das pessoas que trabalhavam lá, e foi muito interessante quando Deus me mostrou e depois Deus confirmou. E por causa de eu me ter movido em íntima compaixão, e depois eu disse para ela que eu estava a orar por ela, nós começamos numa batalha espiritual de ela começar a voltar para os caminhos de Deus, que não foi fácil. Gente, não foi fácil. Porque quando nós nos movemos em íntima compaixão, sempre vai dizer alguma coisa para nós assim: não vale a pena orar, não vale a pena, tu só vais cansar. Mas nós que somos cristãos, nós temos que orar sim. Nós temos que lutar por pessoas sim. Jesus é o nosso exemplo, ele se moveu por íntima compaixão e curou os enfermos. Está aqui, Mateus 14, 13 e 14. E eu ainda não me tinha deparado tão abertamente com esta palavra. Eu vivi o que esta palavra disse. Vivi, estou a viver e quero continuar a viver. Eu me movi por íntima compaixão e foi a melhor sensação, sabem? De poder ser útil para alguém no reino fora da igreja. Sabem? Porque nós pensamos que nós temos que ser úteis dentro da igreja só. Não, nós temos que ser úteis dentro da igreja, mas nós também temos que ser fora. Só que com o tempo, eu não posso contar aqui a história toda porque é uma história íntima de alguém. Não vou estar aqui a expor. Se um dia ela deixar eu expor aqui, com certeza eu venho expor. Acredito que Deus pode fazer um milagre, que Deus pode restaurar o casamento. Sim. E com o tempo que eu fui me movendo por essa íntima compaixão, eu orava por ela. Nós começamos a orar juntas. Foi uma batalha espiritual mesmo. Nós orámos e falámos das coisas do reino. E era maravilhoso. Só que nós também estávamos ali para trabalhar e tínhamos que trabalhar. Só que começaram a acontecer coisas que ela começou a dizer que era Deus que estava a falar com ela. E era impossível, porque Deus não destrói famílias. E eu que era tão... abraçava ela, orava com ela, eu virei para ela e disse assim, olha, Deus não está nisso. Sabe, eu não sou nenhuma santa, eu não sou a pessoa perfeita, com o exemplo perfeito, não sou mesmo. Mas eu sabia que aquilo não vinha de Deus. Deus não destrói famílias para construir outras. E nesse dia eu chorei porque eu disse, eu orava, eu lutava por ela e parece que os frutos dessa oração não iam fazer efeito. Eu chorei nesse dia eu fiquei muito triste, eu chorei.
Mas eu virei para ela e disse a verdade. Eu disse, olha, Deus não está nisso. Deus não está nisso. Deus não destrói famílias. E pronto. Fui para o meu trabalho, fui em oração. E eu estava tão triste que eu comecei a orar. Deus, abre os olhos dela. Deus não está nisso. Agora não posso contar os pormenores. Eu conheço essa pessoa com quem ela se envolveu, que não era o marido dela. E engraçado que eu orava, pedia a Deus para Deus fazer alguma coisa, para Deus agir. Deus precisava também agir na minha vida, porque eu também estava eu estava a sofrer retaliação. Estava a sofrer muita retaliação. Só Deus sabe o que eu passei ali. E graças a Deus esse homem saiu dali para ir trabalhar noutro lugar. Mas isto é uma longa história. Eu estou aqui a resumir o máximo dos máximos. E quando ele foi trabalhar noutro lugar, acabámos por descobrir várias coisas, que ele traía a mulher dele com várias mulheres. E isso não é de Deus. Só isso aí já não é de Deus. Então se envolver com uma pessoa assim não era de Deus, com certeza. E eu estava envolvida no meio daquilo tudo, em oração. Sabem? Não foi fácil. Só que eu me movia sempre em íntima compaixão. Sempre, até hoje. Só que o tempo passou e depois desse dia que eu tive coragem de virar para ela, não é coragem, é que eu sentia um pouco de pena de poder falar abertamente para ela, rasgado, não tinha essa coragem, mas nesse dia eu tive coragem e disse, olha, isso não é Deus, isso também é amor, falar a verdade. Eu disse, isso não é Deus, não é Deus, com certeza não é Deus. Deus não vai destruir uma família para fazer outra. Não vai. Porque ele ainda era casado e ela também. Para vocês verem a situação. Onde eu estava metida no meio. Só que com o tempo, eu fui falando. Eu fui dizendo, olha, Deus nos manda não andar ansiosos. Eu comecei a aconselhar ela o máximo que eu conseguia. Eu lembro-me que já faz um tempinho, quando eu já era casada, para vocês verem o tempo que nós oramos até hoje. Eu fui orar, dobrei o meu joelho, eu fiquei 1 hora em oração. Eu orei por ela e eu chorava. Eu disse, Deus, transforma o coração dela, muda o coração dela, age na vida dela. Deus, ela não está a agir certo, ela fica muito nervosa, ela tem que se acalmar. E eu orei, rasguei o meu coração para Deus, sabem? E eu não vejo problema nenhum em uma pessoa ser nervosa se ela depois quiser mudar. Entendem? Ela não tinha problema nenhum ela ser nervosa e gritava e não sei. Só que com o tempo realmente ela começou-se a tornar uma pessoa mais tranquila. Finalmente as orações valeram a pena. Eu creio que o casamento dela vai ser restaurado. As coisas estão a andar para um caminho certo. Pelo menos eu acredito nisso e pelo que ela me conta. Hoje eu vejo ela uma pessoa muito mais tranquila. Gente, é para isso que Deus nos chamou. Sabe, eu comecei por uma oraçãozinha, eu ouvi ela a gritar, eu nem sabia quem ela era. Eu ouvi ela lá no meu trabalho a gritar, eu nem sabia, hoje nós somos amigas. E ela conta as coisas para mim, ela desabafa comigo, a vida dela está a correr bem. E eu creio que o Senhor vai fazer acontecer o que tem para acontecer. E muitas vezes ela perguntava, porquê? Eu disse assim, porque ainda não é tempo. Ainda não é tempo de Deus restituir, então Deus não vai restituir ainda. Mas Deus, Ele não restitui casamentos, Ele restitui pessoas. Para depois o casamento fluir. Sofri muitas retaliações, houve uma altura que eu parei. Eu disse, Deus, eu já não oro mais. Eu não oro. Porque o mundo espiritual estava a vir tão contra mim que eu parei de orar por ela. Mas eu como sou assim desse jeito. E eu acredito que Deus tem um propósito para todas as pessoas. Eu disse, não, Deus, eu vou orar, mas eu vou orar de maneira diferente. Deus, eu vou orar para o Senhor fazer o que o Senhor quer. Eu não vou estar a expulsar demônio, não vou estar a fazer nada. O Senhor vai fazer o que o Senhor quer na vida dela. Se ela me ligar a pedir conselho, eu vou ser sincera e vou falar o que é que está na tua palavra e pronto. É isto que eu venho aqui falar nesta manhã.
Se vocês tiverem que lutar por alguém, não lutem, não desistam. Se movam por íntima compaixão. E se vocês não têm compaixão dentro do vosso coração, peçam a Deus. Sim, Deus, eu quero me mover por íntima compaixão. Por pessoas que você coloca diante de mim. Não vamos perder tempo a fazer piadinhas e gracinhas e... Ai, o reino de Deus é borboletas. Não é. Nós temos que levar o reino de Deus mais a sério. Eu tenho que levar mais a sério e você tem que levar mais a sério. Por mais que você se canse, Deus continua a lutar. Você pode se até cansar de lutar por alguém, mas Deus não cansa. Deus vai alcançar essa pessoa com amor. Eu espero que esta palavra tenha falado com vocês, de verdade. Espero que um bocadinho desta minha história, isto aqui foi só um resumo. Se calhar pessoas que estão a ouvir que não sabem que isto aconteceu, eu tenho a certeza que, porque eu não sou muito de contar as minhas coisas. Se Deus mandou falar, eu estou aqui. Deus abençoe a todos grandemente, que Deus possa falar ao vosso coração. Coloquem alguém no vosso coração para vocês estarem a orar e não desistam. E mesmo quando vocês desistirem, levantem-se outra vez e ajudem essa pessoa. Nunca desistam de alguém. Nunca desistam de uma pessoa. Em nome de Jesus. Fiquem com Deus.